Provavelmente você já ouviu que a cura do câncer existe, ela está sendo escondida pela indústria farmacêutica ou por alguns médicos. Hoje eu vou trazer aqui para vocês a verdade a respeito disso e se isso não passa de uma teoria da conspiração ou se isso é realmente verdade. Meu nome é Rodrigo Fogassi, sou médico oncologista do Hospital Albert Einstein e eu trago aqui para vocês semanalmente informações a respeito da prevenção, do tratamento e da cura do câncer. Quando a gente fala do câncer, a gente usa um nome para falar de mais de 100 tipos diferentes de doença. É um nome genérico que a gente utiliza de forma prática e de forma mais esclarecedora para os pacientes do que a gente usar o nome neoplasia maligna de trato digestivo, de cólon retal e por aí vai. Então a gente usa a palavra câncer de mama, câncer de cólon, câncer de útero e por aí segue. Só que isso acaba trazendo para os pacientes bastante confusão da forma que muitos acabam encarando, isso eu digo pacientes e até profissionais da saúde, encarando o câncer como uma doença única. Só que eu falo para vocês, um câncer de mama, ele é completamente diferente de um câncer de útero, de um câncer de colo, de um câncer de reto, de próstata, qualquer que seja. Eles são diferentes. Quando nós somos concebidos, digamos assim, o espermatozoide com o óvulo, uma célula começa a se proliferar, dando origem a milhares e milhares de células. Ok, essas células, elas têm diferentes funções entre si. Assim como você está me ouvindo, as células do seu ouvido, ela é diferente das células do seu olho que está me assistindo aqui. E como que elas têm essa diferença se elas vêm todas de uma única célula? De uma única célula inicial, consegue-se chegar a um corpo humano complexo, com vários tipos diferentes de célula. Isso porque nós temos dentro do nosso material genético a receita para fazer todos os tipos de célula. Só que as células do nosso olho, por exemplo, ela está especificamente, os genes para a função de olho, ela está ativo, enquanto os genes para a função de pulmão dessa célula estão inativos. E o que leva a essa ativação? Algumas proteínas, geralmente na superfície da célula. Essas proteínas que dão as características de cada tipo de célula. Isso eu trago então para o câncer. O câncer, ele também, de certa forma, respeita essas características individuais, ou seja, um câncer de mama, ele tem as características de uma célula de mama, e um câncer de próstata, ele tem as características e as proteínas das células de próstata. Então, se eu estou pensando que o tratamento eu tenho que silenciar, bloquear algumas dessas proteínas, eu já começo aqui para vocês falando que um tipo de remédio consegue bloquear certas proteínas, certas alterações na célula na próstata, que eu não consigo bloquear na mama, por exemplo. Eu consigo fazer isso no intestino e não consigo fazer isso num tumor de garganta. Claro que existem sim características em comum nas células, afinal de contas, como eu disse, todas vieram de uma célula em comum inicial, que é a célula primária do nosso corpo. E quais são geralmente essas características? As características mais comuns são de divisões das células. Nossas células estão o tempo todo morrendo e se dividindo e criando novas células. As células saem com algum defeito ou com algum tempo, digamos, de vida da célula, ela acaba morrendo e surgem outras células. Esse processo de divisão celular, ele é comum a praticamente todas as células. Eu digo praticamente porque tem algumas células que praticamente não se dividem, como as células do cérebro, células geralmente do coração. Porém, quando nós temos essas divisões celulares, isso é comum em praticamente todas as células? Sim. Opa, então eu tenho uma característica comum a qualquer célula, não importa muito de onde ela venha. Então eu posso atuar nisso no tratamento. E é aí que nós entramos com os tratamentos mais tradicionais, como por exemplo a quimioterapia, que bloqueia as divisões das células. A mesma característica, mas outro tipo de tratamento, a radioterapia, que é usar a radiação para bloquear a divisão das células. Então, daí a gente já depreende que a quimioterapia pode ser usada praticamente em todos os tipos de câncer. E a radioterapia, muitas vezes, também em todos os tipos de câncer. Agora, quando eu falo para vocês que cada célula tem marcações, proteínas que são diferentes entre si,
Se essas proteínas, que são diferentes, elas participarem do processo de divisão das células, dando um remédio que eu bloqueio essa proteína, eu também consigo bloquear a divisão da célula. Então daí você já entende que se uma proteína no câncer de próstata participa da divisão da célula da próstata, essa proteína ela não existe, por exemplo, no câncer de mama. Então o remédio que eu estou usando aqui na próstata, ele não serve para o câncer de mama. Então essa é uma grande diferença entre os tratamentos. Por isso que existem vários tipos de remédios, vários tipos de terapias-alvo. E é isso que a gente chama de terapia-alvo. É a gente dar o remédio certo para aquele tipo específico de doença. Como eu fico sabendo qual é o tipo específico? Pegando essa célula, fazendo reações químicas. E se essas reações químicas derem positivas, por exemplo, significa que eu posso utilizar um remédio. Então aqui eu já quebro completamente aquele mito que a indústria tem a cura do câncer devido ao fato de o câncer ele ser várias doenças com o mesmo nome. A gente praticamente nunca vai ter um tipo específico de tratamento para todos os tipos de câncer. E a indústria, a gente tem que olhar para a indústria como uma parceira no tratamento do câncer. E eu digo isso com muita tranquilidade, visto que dentro da indústria farmacêutica, por mais que o objetivo final dela, como toda empresa, é o lucro, ela vai lucrar com as medicações, as melhores medicações possíveis. E dentro da indústria farmacêutica existem pesquisas clínicas com medicamentos que são muito bem feitas, porque eles precisam entregar resultado. Precisam entregar resultado para investidores, na bolsa de valores. Então eles precisam trazer mais e mais medicamentos bons. Não adianta eles trazerem medicamentos ruins. Agora você imagina, se uma indústria, qualquer o nome que você imaginar, ela de repente chega e fala, descobri a cura do câncer. Eu digo para você que ela poderia fechar as portas de todas as outras medicações que ela produz e focar somente nesse remédio da cura do câncer. Ela poderia cobrar o que ela quisesse nesse remédio, que praticamente todas as pessoas elas iam tentar fazer o possível para ter essa medicação, e essa indústria ela poderia ficar muito mais rica com esse medicamento milagroso da cura do câncer do que se ela ficar promovendo medicamentos que não curam o câncer, que só mantém, digamos, a doença sob controle. E os congressos médicos, eles são extremamente sérios. Os congressos que discutem as inovações, os novos tratamentos, a biologia molecular por trás do câncer. E a gente pode ver que realmente as pesquisas elas vão muito a fundo na célula, vão muito a fundo na biologia do câncer, descobrindo cada vez mais moléculas, receptores de remédios, para assim a gente conseguir trazer mais vida para o paciente que está tratando o câncer e também mais qualidade de vida. Portanto, o que eu trago aqui para vocês? Não tenham em mente que existe uma medicação secreta, que existe já a cura do câncer e isso não está sendo trazido para a população geral. E por que eu falo isso? Porque é muito triste você perder alguém que você ama, alguém da sua família, e imaginar que já existe a cura para aquilo e só não foi proporcionado porque existe um interesse comercial por trás disso. Certamente existem interesses comerciais no tratamento do câncer, claro, isso existe, visto que as medicações são caríssimas, muitas vezes fora da realidade de qualquer lugar do mundo, porém, a cura em si do câncer, ela ainda não passa por praticamente nenhuma medicação. A melhor cura para o câncer é você diagnosticar de forma mais precoce, fazendo seus check-ups e tirando a doença o mais rápido possível, porque quando você espera ela se alastrar, ela dar metástases, ela caminhar para outras partes do corpo, a chance de você ser curado é muito baixa. Existem algumas medicações que curam doenças metastáticas? Existem. Temos pacientes que fazem imunoterapia com doença metastática e que tiveram resposta completa à doença, ou seja, a doença desapareceu, a gente não sabe até quando que ela vai ficar desaparecida, mas até o momento a doença está desaparecida. Então essa é a mensagem que eu trago para vocês hoje, e se você gostou, comenta aqui, compartilha, porque só assim a gente vai conseguir
trazer mais e mais informações para quem está na luta e no combate a essa doença que infelizmente cresce mais e mais a cada dia. Um abraço e até logo.